Olá, meus irmãos. Hoje teremos mais uma lição da nossa escola dominical e hoje falaremos sobre imposto, dentro daqueles temas, sabe, sobre comportamento, sobre moral, sobre ética. Falaremos hoje sobre tributo. E é importante ressaltar que existe um movimento, inclusive no Brasil, de cristãos que afirmam que o crente ele não deve pagar imposto. São os chamados ANCAPs, ou anarcocapitalistas cristãos, dizendo que o governo é ladrão, que imposto é roubo e que, portanto, o crente ele está desobrigado de pagar com obrigatoriedade. Será que isso procede? Será que isso é verdade? Bom, primeiro vamos definir o que é imposto. O que seria imposto, né? Ou tributo? Então, imposto, a palavra vem do latim imposito, particípio passado de imponere. O significado é imposição, obrigatoriedade, obrigação. Também é chamado de tributo, que vem da expressão contributo, de contribuição. Só que, claro, é uma contribuição compulsória. Então, imposto ou tributo seria a imposição do pagamento ao cidadão por um governo sobre lucros obtidos. Ou seja, o cidadão ou a empresa obtém lucros, então ele vai precisar pagar uma parte desse ganho para o governo. O cálculo ocorre pela aplicação de uma alíquota como base de cálculo. Então você tem ali um percentual do que você ganha para repassar ao Estado. E a sonegação promove punições civis e penais sob forma da lei. Então, não pagar tributo é o crime de sonegação. E esse crime, inclusive no Brasil, ele é importante. Ele dá cadeia. Por isso que precisamos estar bem atentos com relação a essa questão quanto ao cumprimento da lei. Agora, imposto só existe quando existe um governo, quando existe um Estado governamental, né? Um país, um Estado, um município, ou seja, essa imposição financeira, esse tributo, esse imposto, ele existe quando há um governo. E aí precisamos entender o que seria o governo. O governo é lícito? Será que o governo, ele de fato é algo que vem do Senhor Deus? Aquele movimento cristão que eu falei, os ANCAPs, os anarcocapitalistas, dizem que não, que governo não deve existir, zero governo, a sociedade ela deve se manter aí equilibrada através da questão financeira, né? Através da economia, através do mercado. Então, com isso, a sociedade ela se mantém. Mas isso também não procede. O Estado é uma criação do Senhor Deus. Inclusive, há indícios dessa criação lá em Gênesis capítulo 9, quando o Senhor Deus ele traz para Noé, né, ele renova sua aliança, a aliança da graça com Noé. Então, ali ele fala da punição e essa punição nos leva a entender que deveria ser feita pelo Estado. Agora, será que todo Estado, por ser de Deus, ele é bom? Não. O Estado, ele é dirigido por pecadores, inclusive por ímpios. Há um exemplo muito interessante em 1 Samuel, capítulo 8, de 10 a 17. O contexto ali é que o povo de Israel queria deixar de ser uma república, dirigida pelos juízes, como Samuel, por exemplo, foi uma grande autoridade naquela época, para se tornar um reino. Então eles exigiam essa passagem, estavam exigindo um rei. Era uma república, agora queriam ser uma monarquia. E diante dessa solicitação, dessa reivindicação do povo, o Senhor Deus, através de Samuel, nos traz uma descrição que precisamos estar atentos. Então, 1 Samuel, capítulo 8, de 10 a 17. Então diz assim: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos
e os empregará no serviço dos seus carros e como os seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Aqui tem uma questão interessante, porque o Senhor Deus, através dos lábios de Samuel, está mostrando uma característica geral do que seria um reino. E a base, o que está por trás, é o tributo. É o fato do rei ter autoridade para tirar do povo riquezas para manter o seu reino. Algumas manutenções, elas são lícitas e justas, outras nem tanto. Mas veja que a própria menção de uma monarquia diante de um país que ainda se via como república, o alvo de fato está nos tributos, na retirada do povo, dos seus bens, dos seus ganhos, para o rei. E aí é claro que nesse sentido, alguns reis são abusivos, alguns reis eles abusam do povo, eles oprimem o povo por causa dos impostos. Então, ainda que o Estado seja de fato uma criação do Senhor Deus, sem dúvida nenhuma, mas esse Estado ele é dirigido por homens, e homens são pecadores, inclusive ímpios. Então você pode ter um Estado tirânico no que diz respeito à cobrança de impostos. Então pode ser uma cobrança injusta, né? É isso que eu quero dizer. Um Estado, por causa do pecado, ele pode ser injusto na tributação, na cobrança de impostos. Bem, diante desse argumento, ou seja, o argumento de que o Estado é dirigido por pecadores, de que existe a possibilidade dele ser um Estado opressor no que diz respeito aos tributos e no que diz respeito ao imposto. Isso então dá ao crente o direito dele não pagar, dele não tributar? Vejam só, não. Porque ainda que o Estado seja dirigido por ímpios, mas o Estado é a mão do Senhor Deus sobre o povo. É o instrumento do Senhor Deus, instrumento de vingança para os pecados cometidos na sociedade. E aí, por causa disso, nós devemos pagar tributo. Então, o argumento é bem simples. Nós devemos pagar tributo não diretamente por causa do Estado, mas nós devemos pagar tributo por causa do Senhor Deus. É por causa do Senhor Deus. E em Romanos, capítulo 13, de 1 a 7, e aqui o contexto é bem interessante, porque Paulo está falando para os crentes de Roma, portanto, está falando para uma igreja que vive num país não teocrático como no Velho Testamento, como se tentava viver no Velho Testamento, mas num contexto de gentios. Ou seja, estavam numa nação que nada tinha a ver com o Velho Testamento, com o Senhor Deus. Mas veja só o que Paulo diz, Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo está dizendo que nós devemos nos submeter a toda a autoridade. E aqui o contexto é César, aqui o contexto são os governadores romanos, é a autoridade romana. A gente sabe que os Césares, por exemplo, eles cometiam corrupções assim estrondosas, mas tudo está debaixo do controle do Senhor Deus. E ele está dizendo que nós devemos nos sujeitar porque são ministros do Senhor. Existe a possibilidade de desobediência civil? Sim, existe, mas não vamos tratar nessa aula. Vamos tratar numa aula mais à frente sobre quando o crente ou a igreja deve desobedecer às autoridades governamentais, a desobediência civil. Por enquanto aqui não, aqui nós estamos falando sobre imposto. Então veja, quando Paulo argumenta mostrando que as autoridades são ministros de Deus para a punição dos maus e louvor dos bens, aí Paulo diz, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A mente de Paulo está ali no exército romano, nos soldados, nos militares romanos, que mantinham a ordem. E eles, de fato, eram pagos, eles recebiam um salário, que era uma porção de sal, como recompensa pelo seu trabalho. Então, Paulo, olhando para isso e olhando para toda a estrutura do Império Romano e olhando para a paz que era instaurada, porque a paz romana, ela é, sim, algo visível, histórico, comprovado. Então, Paulo diz assim, então, por esse motivo, pague tributos, porque são ministros de Deus. Estamos vivendo paz aqui no Império, é porque esse Império ele tem uma força militar, uma força policial que proporciona esse estado tranquilo, essa situação tranquila. Então, devemos pagar porque são ministros de Deus. E Paulo, veja, quando ele usa aqui a expressão pagar, ele está usando no imperativo, deve-se pagar. Agora, é claro que Paulo ele não está baseado apenas na sua concepção do Senhor Deus, ele não está baseado apenas na sua visão do Império Romano, mas Paulo ele está embasado em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. E há dois textos que eu quero trazer aqui do Senhor Jesus, de Cristo, com relação a pagamento de tributo. Primeiro, é o próprio Cristo pagando o tributo. E o segundo texto é ele ordenando a que paguemos estes tributos. Então, o texto que vai mostrar que Cristo pagou o tributo está em Mateus 17, 24 a 27. Deixe-me apenas dar o contexto aqui dessa passagem. Essa passagem fala de um tributo que era cobrado no templo. Então não era um tributo do Império Romano. Era um tributo que se cobrava na entrada do templo. Esse tributo ele está prescrito em Êxodo, capítulo 30, de 11 a 16. Neemias 10, 33, inclusive, relembra esse tributo, esse imposto que era pago com relação ao templo. Então, precisamos entender que esse tributo aqui ele não é para o Estado romano, né, para o Império Romano, mas é um tributo muito local ali para a manutenção do templo. Mas é um imposto, isso serve como exemplo para que a gente entenda a postura do Senhor Jesus. Então, diz assim em Mateus 17, 24 a 27. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas, esse era o imposto do templo. E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos.
Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, né, que é uma moeda. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então aqui está claro, estavam ali na região de Cafarnaum, e os cobradores de impostos do templo estavam, né, andando por aquelas terras, cobrando esse tributo. E aí qual é a resposta de Cristo quando Simão vai até ele? Ele diz assim: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus diz assim: logo estão isentos os filhos. O contexto aqui é bem claro. É um tributo para o templo. Cristo e Pedro, eles eram filhos, né, de Israel, mas ao mesmo tempo existe ali a consolidação do novo templo, templo espiritual, que Cristo iria inaugurar. Aquele templo físico seria destruído e o templo de Deus, né, o tabernáculo do Senhor, seria a igreja. É por isso que Cristo diz assim: olha, nem precisaríamos pagar, porque esse templo já está ruindo e um novo ressurge. Ele diz: mas para não escandalizar, vai e paga. Por que não escandalizar? Porque Cristo veio cumprir a lei, Cristo veio cumprir os preceitos da lei do Senhor, né? As leis civis, as leis religiosas. Então é como se Cristo dissesse: eu ainda nós ainda, melhor dizendo, temos que cumprir essa lei para não escandalizar, para não chocar as pessoas. E por isso vai e paga. Há aqui um contexto bem interessante, porque por direito Cristo não precisava pagar. Por direito. Primeiro porque ele era como é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Como é que Deus vai pagar tributo do seu templo? Em segundo lugar, porque toda essa lei cerimonial e essa lei civil estava arrefecendo com a vinda de Cristo. Porque, de fato, um novo testamento, uma nova aliança estava por ser inaugurada. Mas Cristo diz: não, mas nós vamos pagar. Não é dever? Então, paguemos, ainda que pudéssemos não pagar. Aqui é um princípio muito interessante. Porque Cristo, ele nos ensina algo com o seu testemunho, com a sua vida, que ainda que pudéssemos burlar, que pudéssemos sonegar impostos, mas devemos pagá-lo. Ainda que sejam, que não é o caso aqui, de Mateus 17, 24 a 27, mas no contexto que eu já trouxe para os irmãos de início, ainda que seja injusto. Porque eu digo assim: eu não vou pagar imposto no Brasil porque a maioria desse dinheiro é usado para corrupção. Então eu vou financiar a corrupção? Mas devemos pagar, porque é lei. Porque esse é o dever do crente. Esse é o dever do Filho de Deus. Então, se Cristo, que é o Todo-Poderoso, com relação a esse tributo do templo, ele paga, quem somos nós para não pagar? Ainda que Cristo afirme que estes filhos estariam livres. Ele diz claramente isso: logo estão isentos os filhos, mas a gente vai pagar. Então isso é um princípio muito sério e muito interessante. E em Mateus 22, de 17 a 21, ali nós temos uma ordem de Cristo para o pagamento de impostos. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Perguntaram isso para Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa expressão de Cristo ela é muito profunda, porque ela trata inclusive da separação da igreja com o Estado. Então já começa aí.
Mas o nosso ponto não é este, o nosso ponto é o tributo. Veja que Cristo está dizendo, assim como ele diz assim, devemos dar a Deus o que é de Deus, é uma ordem, devemos dar a César o que é de César. Devemos dar ao Estado o que é do Estado. Então pertence a ele, é dele. Então eu tenho que cumprir a lei. É por isto que está muito claro que o crente ele deve pagar todos os seus impostos e ele deve fazer isso por causa da glória de Cristo, por causa do enaltecimento do nome de Deus Pai. Nós pagamos impostos não porque é uma obrigação, nós pagamos impostos porque isto é uma ordem do Senhor e devemos fazer. E peca quem sonega. Repito, peca quem sonega. Quem sonega impostos está em pecado. Além de ser, obviamente, um criminoso. Né? Ele vai, se for pego, ele pode ser preso e vai pagar de acordo com as sanções legais do Brasil. Então, ponto final. Crente, você é obrigado a pagar todos os seus impostos. Agora, para corroborar um pouquinho mais, eu gostaria de concluir lendo que a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, no item 4, no parágrafo 4, nos diz assim: é dever do povo orar pelos magistrados aqui, autoridades governamentais, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. Então, o que de fato a nossa confissão de fé diz aqui é que não importa o governo, devemos nos submeter. Não importa se ele é da nossa religião, se ele é cristão, se ele é reformado, se ele é protestante, não. Nós devemos nos submeter. E não somente nos submeter, mas devemos também pagar tributos. Então está muito claro, meus amados, está muito claro isto quanto ao dever do crente. O crente é um cidadão exemplar. E viver essa vida exemplar inclui também as suas obrigações tributárias. Então, nós, crentes, devemos pagar impostos e tributos. E devemos fazer isto para a glória do nosso Cristo e o enaltecimento de Deus Pai, porque o próprio Deus ordena que assim o façamos. Ok, meus irmãos, ficamos por aqui. Damos continuidade no próximo domingo, se o Senhor Deus quiser, tratando ainda de temas que dizem respeito à moral, à ética, comportamento, e que o Senhor Deus nos abençoe para que sejamos cidadãos exemplares nessa terra, nesse estado, neste município. Que o Senhor Deus nos abençoe.